Olá, pessoal! Então, começando aqui a nossa live de domingo, que a gente está acostumado aí já há alguns meses a fazer. Hoje eu quero conversar sobre os principais motivos pelo qual as pessoas chegam a um sofrimento, né? Os motivos principais que fazem com que uma pessoa chegue a um quadro de depressão, por exemplo, que vai fazer com que ela não consiga, né, sair do lugar, que ela não consiga é, ter ânimo para fazer as coisas ou ficar irritado e tudo. Eu acho que inicialmente seria interessante eu explicar para vocês, né, aí, ou você que está assistindo agora presencialmente, ou quem estiver assistindo a gravação depois, um pouco quais são os sintomas, né, que a depressão pode nos trazer. Que aí a gente vai entender melhor por que a gente acaba sofrendo, né, e por que a gente se equivoca nos motivos dos nossos sofrimentos, e muitas das vezes. Então, a primeira coisa é a gente entender que uma depressão vai levar a gente a ter mais desânimo, a depressão vai levar a gente a ficar mais irritado, ela vai fazer com que a gente tenha menos esperança nas coisas da vida, tenha menos perspectiva sobre coisas futuras que podem acontecer. Então, ou a pessoa ela está mais irritada, ela sente porque ela está ali tão preocupada consigo mesma, com os próprios problemas, que qualquer problema extra que venha de fora, isso vai fazer com que a pessoa se sinta mais irritada, porque ela já está tão sobrecarregada com os próprios problemas, qualquer problema que venha de fora é a gota d'água para a pessoa explodir e sair brigando com todo mundo, né? Só que isso tudo acontece prioritariamente porque a gente tem uma mudança que a gente chama uma alteração cognitiva. Isso quer dizer, eu mudo a minha forma de perceber, de prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Em geral, a pessoa, quando ela se deprime, ela cria um filtro para a realidade que só passa por esse filtro aquilo que está de acordo com o humor dela. Então, se o humor dela está deprimido, ela só vai perceber as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Ela não vai perceber as coisas positivas que estão acontecendo, que estão vindo ali na realidade. Então, a depressão, ela mais do que os sintomas que a gente sente, são também o entendimento que a gente tem do mundo. A gente começa a interpretar, então, como eu disse, o mundo de uma forma mais negativa, tá certo? Então, partindo desse princípio, eu gosto sempre de contar uma história, né? Principalmente eu tenho, né, essa minha trajetória na clínica me faz ter diversos casos. Então, por exemplo, uma pessoa, ela chega no consultório bastante angustiada com algum fato, em geral com algum fato na vida. Seja, por exemplo, ela chega reclamando que os filhos dela não gostam muito dela, chega reclamando que ela sente que a qualquer momento ela pode perder o emprego, ou então que dentro da família dela ninguém gosta dela, né? Então hoje, além de eu explicar os principais motivos que nos levam para a depressão, eu também vou trazer para vocês a forma com que a gente faz para superar isso. Então, como eu disse, a pessoa, ela, em geral, ela está ligada a algum problema. Ela está reclamando de algum problema. Então, por exemplo, eu viajei para o exterior e estou aqui morando com a minha esposa e o sofrimento dela me faz sofrer porque eu acho que a qualquer momento ela pode me deixar, porque eu não sou um namorado ou um marido bom o suficiente para estar com a pessoa. Então, aí nós temos a questão. A pessoa ela não se acha interessante o suficiente ali. Ela acha que a qualquer momento a pessoa vai deixá-la. Outra situação, por exemplo, ela vai buscar um emprego, um trabalho novo, e então ela sente que não vai ser capaz de fazer aquele trabalho. Então ela acaba sendo chamada assim, não, olha, arrumei para você uma entrevista de emprego super legal aqui, um emprego que é super compatível com você, e a pessoa fala assim, não, eu não vou dar conta, assim, é muito para mim isso que tá lá. Então a pessoa acaba desistindo, ela nem chega aí na entrevista porque ela acha que não vai ser capaz, que está muito além da condição dela. E outra coisa que pode fazer é, por exemplo, a pessoa ela faz as coisas, ela tem uma capacidade interessante, legal ali, só que ela acaba não valorizando aquilo que ela faz.
Então, por exemplo, vamos falar que é um escritor, escreve um poema super legal, escreve um texto de jornal super interessante, e a pessoa acaba não falando assim, não, mas qualquer pessoa teria conseguido fazer isso, né? É muito simples isso que eu faço, mas qualquer pessoa é capaz de fazer isso que eu estou fazendo, né? Então acontece uma desvalorização. Qual que é o problema disso, né? A princípio nenhum. As pessoas estão sofrendo ali porque elas estão passando por alguma dificuldade, algum problema na vida, né? Só que a gente acredita que o problema está na situação. E eu falo porque, assim, além de eu atender pessoas, eu supervisiono outros psicólogos e é fácil a gente cair nisso, de tentar resolver aquele problema, acreditando que aquele problema específico, então, da escrita de um texto, de conseguir ir para um trabalho novo, ou de conseguir acreditar, né, que a pessoa do seu lado está gostando de você, ou arrumar um relacionamento mais saudável, seria a solução dos problemas. Isso é o que? Eu estou falando só da minha relação com o mundo fora, né? Então, quando eu estou focado só na minha relação com o mundo fora, só com os problemas que eu estou ali tentando solucionar, quando eu estou apegado a isso, eu acabo achando que se eu mudar o mundo, ou se eu mudar uma outra pessoa, ou se eu conseguir um emprego mais simples, ou sei lá, mas o que? Se alguma coisa for alterar, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Isso não acontece, né? Então, é muito comum as pessoas chegarem no consultório e reclamarem, né? Meu marido, meu chefe, eu não arrumo emprego, eu não tenho amigo, ou meus amigos fazem não sei o quê. E esperam e acreditam que se essa outra pessoa mudar, ela vai ficar mais feliz. E olha só o que acontece nisso. Eu quero que os outros mudem, mas eu não quero me alterar, eu não quero mudar nada em mim. Então eu estou projetando para fora, né, a solução. Eu estou colocando que se o mundo fosse diferente, eu seria uma pessoa mais feliz. E o que eu falei no início? Que o problema da depressão é uma alteração da nossa cognição. A gente interpreta tudo de uma forma negativa. Isso quer dizer, mesmo que as coisas fora se alterem, não quer dizer que eu vou perceber o mundo de uma forma melhor. Aí que está a questão. Aí que está o problema. Então, as pessoas acabam, mesmo que as coisas se alterem, ela continua enxergando, né, como se fosse um cabresto, enxergando da mesma forma. Por quê? Porque o problema está dentro. O problema está na minha forma de ver e me relacionar com o mundo. Então, como eu disse, eu vou falar aqui dos 3 principais problemas que a gente vai deparar. Então, o primeiro deles, como eu disse, o problema da relação. Quantas são as pessoas que não sofrem por causa de uma relação, né? Elas ou sofrem porque não conseguem ter um relacionamento, ou sofrem porque acabaram sendo deixados no relacionamento por algum motivo, né? E em geral, é comum acontecer que a pessoa que é deixada nesse relacionamento, ela já vinha se achando rejeitada há muito tempo. Então essa pessoa, ela se sente rejeitada pelas pessoas. Então o que a gente fala é que tem uma crença ali, tem um ponto central ali da pessoa, que ela acredita que ela não é amada. É o que a gente chama uma crença central de desamor. Essa pessoa, então, que não é amada por ninguém, ela se sente ocupada pelas coisas darem errado, ela vai sentir que as pessoas são ameaçadoras, vão querer o mal dela, elas vão se achar uma pessoa ruim, porque eu sou tão mal assim para as pessoas, que acaba que ninguém vai gostar de mim. Não tem como alguém gostar de uma pessoa tão ruim quanto eu sou. E aí imagina, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa má, eu sou o culpado por tudo que faz, e as pessoas são más também. Aí imagina você pensando isso o tempo todo, carregando esse karma consigo o tempo todo, e aí o seu sentimento em relação a isso. Aí a gente tem que lembrar, né? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas.
A gente tem uma conexão, né, entre a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa tão indesejada desse jeito, que eu sou uma pessoa ruim, o meu sentimento em geral vai ser de tristeza. Eu vou ser uma pessoa triste. E aí, qual vai ser a minha tendência? Eu enfrentar uma pessoa, procurar alguém, me relacionar com alguém, isso vai me fazer sofrer ainda mais. Então a minha tendência é eu começar a evitar as pessoas. E aí é por isso que a pessoa vai evitando qualquer tipo de relação. Então quando a pessoa está deprimida, por que não adianta você chegar para ela e falar assim, olha aqui, vai lá, sai com seus amigos, experimenta uma coisa diferente. Por que isso não vai adiantar? Porque ela acha que ninguém gosta dela. Nesse ponto, se essa for a crença dela, né, de que ninguém gosta dela, quando ela estiver relacionando com as outras pessoas, ela sempre vai buscar pontos que vão reforçar a crença dela de que ninguém gosta dela. Então, assim, existe um pensamento na pessoa com depressão que a gente chama de tudo ou nada. Isso quer dizer o quê? Você fala para a pessoa para ela sair com os amigos, então ela vai ficar na expectativa de que tudo dê certo. Agora, se ela chega lá e ela cumprimenta um amigo, e o amigo tá com a cara meio feia, sabe-se lá por quê? Pode ser com relação à pessoa, porque não gosta muito dela mesmo, mas pode ser que ele tá com um problema na vida, em outro ponto, tá preocupado com coisas do trabalho, mas na hora que a pessoa chega e já depara com esse amigo, que não tá com a cara muito boa, fala, como é que tá? Ele fala, não, beleza, tudo jóia, tá. E vai vir e começa a conversar, ou às vezes nem presta atenção que a pessoa chegou, tá tão entretido ali na conversa, que nem presta atenção que a outra pessoa chegou. Essa pessoa que chegou, que já tá com a tendência de se achar uma pessoa ruim, ela já vai interpretar, viu? Ninguém gosta de mim. E aí acabou a noite para ela. Porque como o pensamento é tudo ou nada, ou tudo vai funcionar perfeitamente, ou se uma coisa der errado, já é o suficiente para considerar que tudo deu errado. E aí ela fica para baixo e acaba buscando, e aí reforça para ela essa situação. E aí ela vai evitar o lugar, vai embora, não vai querer sair de novo, e aí essa bola de neve da depressão vai aumentando. Então a gente tem aí um primeiro motivo, que é o de não se sentir querido. O segundo motivo, a gente chama de desamparo, né? A pessoa, ela sente que ela não é capaz de fazer as coisas. Então, eu dei o exemplo, o emprego, eu não sou capaz, eu não vou ser capaz de fazer esse emprego, eu não tenho as condições, eu ainda não aprendi, eu preciso de algo mais fácil, só se eu estudar mais que eu vou dar conta e tal. Agora, se você for oferecer 15 propostas de emprego da pessoa, ela sempre vai arrumar uma desculpa para falar que aquele trabalho ela não dá conta. Por quê? Porque dentro dela, ela se sente uma pessoa que incapaz. Esse pode ser o caso aí, que você sinta, né? Eu me sinto incapaz. Então, quer dizer, o problema não é a dificuldade do emprego. Tem empregos super difíceis que as pessoas dão conta. Às vezes a gente se lança num projeto ali que a gente nem sabia o que fazer, a gente dá o nosso jeito e se vira. Mas para fazer isso, você tem que ter uma autoconfiança. E a pessoa, nesse quadro aí da depressão, né, desamparado, ela sente que ela não tem as condições suficientes para enfrentar o mundo. Então, você perguntar para ela, ela vai falar assim, eu sou incapaz. É diferente de eu falar, olha, eu não tenho... Por exemplo, eu sou psicólogo. Então, se falar assim, olha, faz um projeto estrutural aqui para levantar um prédio, eu não seria a pessoa... Eu poderia falar, olha, para esse trabalho, eu sinto te dizer, mas eu não tenho condição. Talvez se você me der uns 10 anos... Aí eu vou estudar, aí eu consigo fazer um cálculo estrutural para levantar um prédio. Agora, hoje eu não consigo. Agora, uma pessoa mais que está se sentindo, né, incapaz, quer dizer, eu sou incapaz, ela não adianta. Qualquer processo de trabalho que você oferecer para ela, ela se sente uma pessoa incapaz, então ela não vai ser capaz de fazer nada. Pode ser que ela tenha tido uma experiência de frustração muito grande, né, de um emprego, tentou fazer um determinado tipo de trabalho e aí as pessoas não... Aí ela não deu conta, acabou sendo mandada embora. Ou desde a infância ela foi sempre falada assim, olha, você nunca vai dar conta, isso nunca vai dar certo. Pode ser que isso tenha acontecido. E aí ela carrega isso consigo, ela se vê como uma pessoa incapaz e acaba enxergando aquela visão do tudo ou nada
que se uma coisinha der errado, ela é incapaz. Reforça esse ponto que ela é incapaz. Então, vamos lá. Tríade cognitiva, né? O pensamento, sentimento e ação. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa incapaz, ou se eu tenho essa crença central de desamparo, os meus pensamentos sempre vão me dizer da minha incapacidade. Pensando que eu sou incapaz, eu vou ficar chateado, eu vou ficar triste, ou talvez eu fique ansioso. Provavelmente, qual vai ser a minha reação? Esquiva. Pode ser que eu comece a brigar com as pessoas, mas provavelmente a minha reação, se eu me sinto incapaz o tempo todo, é de esquivar, e aí eu acabo não fazendo valer os meus esforços, né? E acabo fugindo da situação. Então, eu sou incapaz, logo, se você me arruma uma entrevista de emprego, eu já interpreto que eu não vou dar conta, então eu fujo dela. Então, essa é a segunda. Então, a primeira é o de desamor. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou uma pessoa ruim, logo, eu começo a evitar todas as relações sociais, porque qualquer problema nas relações sociais reforçam esse meu lado de que eu não dou conta. Segundo, eu sou uma pessoa incapaz, então eu começo a evitar qualquer nova situação que vai testar as minhas capacidades, porque qualquer problema nelas vai reforçar essa minha incapacidade. E a terceira é o do desvalor. O do desvalor, eu acho que tudo que eu faço é muito pouco, né? O que eu faço não tem valor, não é valorizado pelas pessoas. Então, como eu disse anteriormente, eu faço um trabalho, as pessoas chegam assim e falam: nossa, você fez um trabalho muito legal. Eu dizer assim: não, isso é muito fácil, qualquer pessoa teria feito. E isso de fato não é uma verdade, né? Cada pessoa tem uma capacidade diferente, um valor diferente, só que eu desvalorizo o que eu faço, então acaba que eu me sinto em comparação às outras pessoas, eu começo a me comparar às outras pessoas e sempre me acho pior. E qual que é a questão? Né? Aí, por exemplo, chega uma pessoa assim e fala assim: olha, muito bacana o trabalho que você fez. Aí a pessoa, como eu disse, né, tem uma distorção cognitiva, ela vai falar assim: nossa, a pessoa só está falando isso para me deixar mais animado, mas o que eu fiz não tem valor nenhum. Então, essa é a forma dela interpretar. Então, isso vem o quê? Um desânimo, logo, junto com o desânimo, vem a minha evitação de eu não querer fazer as coisas. Então, consegue perceber que então, os três principais problemas é eu não me sentir amado, ou eu me achar uma pessoa muito ruim que não merece ser amado, eu me achar uma pessoa incompetente que não dá conta de nada, ou eu me achar uma pessoa desvalorizada, que tudo que eu faço é muito simples, muito banal, qualquer pessoa poderia fazer. Então, esses são os três principais problemas. E como que a gente faz para superar isso, né? Então, dentro do trabalho que a gente faz em psicologia para conseguir que a pessoa saia dessa repetição de interpretação de que ela é uma pessoa ruim, de que ela é uma pessoa incapaz ou de que ela é uma pessoa que não tem valor, pode ser que as três estejam juntas, a gente precisa ampliar a forma com que a pessoa enxerga o mundo. A gente precisa entender a forma com que a pessoa ela olhar de fato o que ela está vivendo. Por quê? Como a interpretação, a cognição dela se distorceu e ela acaba só interpretando aquilo que é ruim, ela acaba absorvendo só aquilo que é ruim, ela não consegue enxergar os processos positivos que aconteceram ao longo da semana, dos dias dela. Então, a gente confronta esses pensamentos e a gente traz sempre a pergunta assim, e é interessante, é até legal no início de uma terapia, a gente pergunta: tá, e o que aconteceu de bom durante a semana? Porque a pessoa, quando ela chega na terapia, é comum ela querer descarregar só os problemas, né? Ou então é interessante, às vezes, o paciente chega e fala assim: nossa, semana não tive problema nenhum, não sei nem sobre o que eu falo. Eu falo: então me conta as coisas boas que aconteceram também. Porque a pessoa tem essa tendência a achar que ela só, né, com depressão, ela só tem que falar de coisa ruim. E quando você traz que, então tá, o que aconteceu de coisas positivas, boas, agradáveis durante a semana, pode ser que a pessoa tenha ali, né, esse trabalho ali de conseguir trazer um pouco, né, essas questões positivas, mas ela já vai olhando: olha, aconteceu isso de legal, aconteceu isso de interessante, né? E à medida que ela consegue enxergar essas
novas perspectivas, ela vai entendendo, olha, realmente, nem tudo é tão ruim. Ou eu mesmo não sou uma pessoa tão ruim quanto eu imaginava que eu era. Eu não sou a pior pessoa do mundo, eu não sou a pessoa mais incapaz do mundo, e eu não sou uma pessoa tão desvalorizada assim. Porque ela conseguiu começar a enxergar ao longo da semana dela de que ela tem algumas capacidades, tem algumas potencialidades e que durante a semana coisas boas também acontecem, não são coisas só ruins. Por quê? Como eu disse, a pessoa com depressão, ela tem uma tendência a interpretar que tudo na vida dela está dando errado, de que nada dá certo, de que tudo é negativo, de que todas as pessoas estão contra elas. Então, a gente puxando aspectos positivos da rotina, isso já vai trazendo uma certa melhora. E outro ponto interessante e crucial é que a pessoa ela valorize aquilo que ela está fazendo, esses pontos positivos. Porque outra tendência da pessoa, né? Acontece algo positivo, ela vai dar o mérito para outra pessoa ou outra coisa. Tristemente, para mim, no caso, colocar na mão do remédio. Não, na semana eu fiquei feliz, essa semana aconteceu algo bom, mas isso só aconteceu por causa do remédio. Não, mudou o remédio, esse remédio é ótimo, estou sentindo feliz por causa disso. Pô, a pessoa não consegue perceber que ela fez coisas positivas, ela fez coisas legais e está conseguindo melhorar a rotina dela, a vida dela, ela não conseguiu perceber isso até agora, né? Então, a pessoa conseguir valorizar que ela que está conseguindo superar as dificuldades, ela que está conseguindo fazer coisas que deixam a rotina dela positiva, mais feliz, isso vai fazendo com que ela vai superando esses quadros que eu trouxe anteriormente. Porque, a princípio, ela vai começar a compreender que, olha, durante a semana não é só coisa ruim, então ela vai começar a entender que a interpretação dela está equivocada da realidade. Então, peraí, eu não sou tão ruim quanto eu imaginava, não sou tão incompetente quanto eu imaginava, eu não sou tão desvalorizado quanto eu imaginava. Porque ela vai olhando coisas positivas ao longo da semana. E outra coisa, quando ela começa a se valorizar, ela vai entendendo, olha, não só não sou competente, como eu tenho valor, como eu tenho capacidade e como o meu esforço está trazendo mudanças e alterações para o meu dia a dia, para a minha rotina. Então, a gente aplicando essa perspectiva de conseguir entender e levantar durante... Porque o que a gente precisa fazer, né, isso é interessante, é enxergar o mundo de uma forma mais realista. E para uma pessoa com depressão, enxergar o mundo de uma forma realista é entender que não existem só coisas ruins, existem coisas positivas e boas também. Isso não quer dizer, eu não estou querendo que as pessoas acreditem que a vida é só alegria e só felicidade. Mas a felicidade e a alegria também faz parte do dia a dia, também faz parte da nossa rotina e cabe a gente olhar, prestar atenção. Então, um ponto inicial que a gente está alterando é a nossa atenção. Então, olha, eu prestando atenção em pontos positivos da minha semana, vai fazer com que eu me sinta, com que eu veja com mais amplitude a minha realidade. E quando eu vou valorizando os passos que eu vou dando, por exemplo, conseguir enxergar os pontos positivos, conseguir perceber aqueles momentos que eu fui mais empático com as pessoas, e as pessoas gostaram de mim, as novas relações para as quais eu me abri, aqueles momentos que eu fui me sentindo mais capaz, que eu fui vendo que eu tenho condição de fazer as coisas que eu achava que não dava conta, aquele pequeno passinho que eu dei ali, eu valorizo ele. Porque outra coisa, né? A pessoa ela quer se achar capaz, ela quer dar conta de fazer tudo de uma vez, de chegar no topo, ela quer começar pelo topo. Se ela valoriza o passinho que ela está dando, ela já vai se sentir uma pessoa melhor, mais capaz e mais impulsionada para dar o passo seguinte. E aí ela, acreditando que ela deu já 2 passos, ela acredita que dá o terceiro e por aí vai. E a mesma coisa, quando a pessoa começa a entender, peraí, o que eu faço não é tão simples, não são todas as pessoas que são capazes de fazer o que eu faço hoje. Então, pô, legal, eu tenho um valor, eu tenho uma importância para a sociedade, eu tenho importância para as pessoas. Então, se eu consigo colocar esses 2 pontos em prática, eu consigo ter uma melhora significativa, substancial. Então, vamos lá. Lembrando, depressão, mais do que os sintomas, é a distorção cognitiva que eu tenho da realidade e essa interpretação que eu faço
única e exclusivamente negativa dela. Os 3 principais problemas que eu tenho são eu perceber que eu sou uma pessoa ruim, que ninguém gosta de mim, ou perceber que eu sou uma pessoa incapaz e que eu não dou conta de nada, ou perceber que eu não tenho valor nenhum e de que tudo que eu faço é muito simples. Então esses são os 3 principais problemas. E 2 soluções para isso é conseguir ampliar a minha perspectiva de realidade e entender que ao longo da minha semana eu tenho pontos negativos, sim, tristezas, dificuldades, mas tenho pontos positivos. Então eu já ampliei meu escopo, eu já ampliei minha capacidade de enxergar o mundo. Sei que tem coisas ruins, mas tem coisas boas também. E o segundo ponto é eu valorizar cada passo que eu estou dando, entendendo que para eu chegar num lugar mais alto, para eu conseguir relacionamentos mais saudáveis, para eu ter uma valorização maior, eu tenho que dar pequenos passos de cada vez. E valorizando esses pequenos passos que eu estou dando, eu vou conseguir chegar aonde eu desejo, vou estar muito mais satisfeito com relação à minha própria vida. Então, gente, esses foram os ensinamentos aqui de hoje, desse domingo. Espero ter acrescentado alguma coisa para você, te dado mais força na caminhada aí do dia a dia, da rotina, seja você psicólogo, terapeuta, que está aí ajudando as pessoas, seja você uma pessoa que está sofrendo com um quadro de depressão, espero muito ter ajudado. Então, qualquer coisa, manda uma mensagem, a gente continua conversando. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.